Tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo explicativo em urologia. Eu sou Marcelo Bigarella, sou médico, cirurgião e urologista, e o vídeo de hoje eu vou falar sobre as pedras nos rins. Por que eu estou usando esse mês para falar sobre esse tema? Porque a gente sabe que nos meses de verão, em particular, aumenta a incidência, ou seja, aumenta as taxas de procura ao pronto-socorro por conta de crises de pedra nos rins, né? E qual que é a relação do calor com isso? Basicamente, quando a gente fala de pedra nos rins, a gente está falando de uma doença muito comum, tá? Aqui no Brasil, mais ou menos 10 a 15% dos pacientes vão ter na vida uma presença, um fator, na verdade, ou uma crise de pedra nos rins, ou vão descobrir a pedra nos rins de uma maneira assintomática, ou seja, sem sintomas, para dar a investigação, né, no consultório. Então, isso é muito comum. A gente está falando de, às vezes, uma sala de 10 pessoas, uma ou duas vão ter isso ao longo da vida. É bastante gente, né? E por que a gente fala de que os meses do calor são relacionados a isso? A gente tem dados também para isso. Por incrível que pareça, eu gosto de citar um número. Vocês sabem onde que os países que mais têm pedra nos rins, ou essa doença que a gente chama de litíase? É nos países do Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, né? Por quê? Porque é extremamente quente, às vezes a pessoa desidrata, né? A gente imagina que seja isso, né? Por conta da desidratação, produz menos urina, a urina fica mais concentrada e às vezes aquela concentração favorece algumas substâncias da urina se juntarem e com isso formar o cálculo renal, né? Ou a pedra no rim. Tá? Que às vezes pode migrar, então não necessariamente quando a gente fala de pedra nos rins ela vai ficar sempre nos rins, ela pode andar ao longo dos canais da urina, tá bom? Então é comum mesmo, não só é comum que os países que mais tem são os países quentes, né, desérticos, mas como também a gente sabe que profissões que trabalham em ambientes de temperatura elevada são associadas com maior formação de pedra nos rins, né? Por exemplo, quem trabalha em metalúrgica, siderúrgica, caldeiras, a gente sabe que essas populações são mais, classicamente na literatura, né, apontadas como aquelas que mais formam, como aquelas que mais apresentam essa doença. Então lembrar que o calor é um fator de risco, né? Então o hemisfério sul na verdade tem concentrações aumentadas de pedra nos rins em relação ao hemisfério norte, né? Mas não seria uma coisa só calor que ajuda a responder pela existência dessa doença. Na verdade, a gente sabe que outras coisas também são importantes quando a gente está falando de pedra nos rins. E principalmente a alimentação, né? A gente sabe que o padrão, às vezes, de alimentação ocidental, com o aumento da quantidade de sódio, né? Cloreto de sódio, alimentos que são artificialmente salgados para preservar melhor o alimento, isso também aumenta a chance de ter uma pedra no rim. Porque basicamente você come mais sal, mais sódio, ele filtra mais sódio e às vezes o sódio que está lá, em excesso, acaba se juntando e formando a pedra. Tá? Então às vezes isso também é uma causa que a gente sabe que é correlacionada a essa doença. Né? Hábitos alimentares e alimentação rica em sódio ou cloreto de sódio. Tá bom? Qual outra doença que é associada à pedra nos rins, para vocês tomarem cuidado e se prevenirem? Obesidade, né? Obesidade, a gente sabe que tem diferentes mecanismos, mas que eles somados contribuem para a maior formação de pedras nos rins ou cálculo renal, tá? Obesidade e, digo mais, sedentarismo, tá? Então é importante, às vezes, através de atividade física regular, que previne já os dois, a gente conseguir reduzir essas taxas de doença que são a formação dessas pedras nos rins, tá? Em relação aos sexos, né? Vocês acham que quem tem mais, o homem ou a mulher? Para quem falou o homem, acertou. O homem tinha até 3 vezes mais chances de formar pedra nos rins, tá? Mas hoje em dia a gente está vendo que as mulheres estão lentamente se aproximando das estatísticas do homem. Por quê? Porque a gente acha que é o maior ritmo, na verdade, um ritmo de trabalho que também predispõe à alimentação irregular e à obesidade, né? Com as mulheres sempre agora no mercado de trabalho tem o mesmo padrão de consumo alimentar que os homens, então a gente acha que isso é uma das explicações porque as mulheres estão aumentando essa presença de pedra nos rins, né, nas estatísticas, e por conta de infecções urinárias que às vezes nas mulheres são mais comuns numa certa idade e também se relacionam à pedra nos rins, né? Porque às vezes a pedra no rim pode surgir por conta de uma infecção ou por ter uma pedra no rim, uma infecção pode se manifestar de uma maneira mais grave.
Agora, ainda falando sobre um pouquinho da característica das pessoas que têm essa doença, eu vou perguntar para vocês o que vocês acham que é mais comum. Em qual idade que é mais comum? Criança, adulto, menor que 20 anos ou idosos? Acertou para quem falou que é pacientes de 40 anos para cima, tá bom? A gente sabe que é raríssimo ter na criança e nos adolescentes, tá? Quando a gente tem que se preocupar com algumas alterações anatômicas, urológicas, né? Então, algum tipo de malformação desde o nascimento que predispõe à formação da pedra, né? Porque às vezes a urina passa de maneira mais devagar nos canais, né? Ou doenças metabólicas, né? Às vezes a criança tem alguma doença por debaixo que a gente ainda não sabe, que favorece ela formar mais pedra. Então, pedra em criança sempre é fator de alarme, tá bom? Sempre se preocupar quando surge na infância ou na adolescência, tem que ficar de olho nisso. E em relação aos idosos, também é incomum pedra nos idosos. A gente está falando da maior incidência dos 40 aos 60 anos de pedra nos rins, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido um pouquinho nesse vídeo quais são as principais características dos pacientes que têm pedra nos rins, né? Por que essas características são importantes? Alguns fatores de risco que a gente comentou, né? Então, temperaturas mais altas, algumas profissões, a chance de ter mais pedra no sexo masculino, mas que mulheres agora estão aumentando essa estatística, né? Obesidade, uma alimentação rica em cloreto de sódio, né? E algumas outras doenças que também a gente vai falar no vídeo à parte que dão maior chance, na verdade, porque a doença em si contribui com a filtração de algum elemento em excesso, né? Isso a gente vai falar mais adiante, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre essas características, sobre esses fatores de risco, ou por que a gente faz esses vídeos, na verdade, nesse período do verão, né, que aumenta a chance de a gente ter essa procura ao pronto-socorro, me avisem e mandem uma mensagem, eu ficaria super feliz de responder e tentar esclarecer ao máximo de dúvidas para vocês. A gente sabe que é uma coisa, para quem teve, muito desagradável, né? E a gente não quer que essa pessoa repita. Então, por isso que a gente faz esses vídeos informativos, que se a pessoa já tiver tido algum episódio e não tiver sido investigada adequadamente, fica a sugestão de uma investigação adequada, para a gente tentar entender o que está por debaixo, que às vezes a gente consegue identificar como um fator responsável, né, pela formação das pedras. Tá bom? Grande abraço para vocês, até mais!